Quem me conhece 30 minutos sabe que eu adoro Legião Urbana. Eu gosto da letra, gosto da banda, da pegada, da sonoridade. Tem uma música que particularmente eu gosto muito, que diz assim, que o teu medo de ter medo não faz da minha força confusão. E eu sempre lembro dessa música quando, nas sessões, né, a gente lida com erros. O que fazer então quando você literalmente pisa na bola e quando o seu erro custa milhões e quando os danos são irreparáveis? O que fazer quando errar? Ou que não errar quando errar? Talvez alguma coisa nesse sentido. Eu creio que esse vídeo é para você e pode muito te ajudar, tanto ali na psicologia clínica, atendendo pessoas, quanto na nossa vida real life, vida real. Eu sou Sérgio Silva e esse é o seu canal de psicologia. Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Sérgio Silva, sou psicólogo, mestre em psicologia e educação, e aqui nesse canal eu relato um pouco das minhas experiências enquanto psicólogo clínico e enquanto pessoa que vos fala. Sou coordenador da pós-graduação em psicoterapia cognitivo-comportamental e eu treino outros profissionais a lidar com essas demandas emocionais. E o que muitas vezes nós lidamos é com o medo de errar. Aliás, às vezes o medo de errar, ele gera justamente o erro. É a tal da profecia autorrealizadora. Eu tenho tanta insegurança, tanto medo, que às vezes eu acabo errando não porque eu não tenho capacidade para executar aquela tarefa, mas justamente porque o medo estava interferindo. Às vezes o medo, às vezes o perfeccionismo, às vezes a culpa, às vezes o... enfim. Mas quando o erro acontece, o erro é um erro. E algumas coisas sutis na psicoterapia acontecem porque não é uma prática supervisionada. Talvez agora com inteligência artificial a gente possa ter ferramentas para isso. Mas ali, no contato com a pessoa, às vezes é comum que os erros do psicoterapeuta passem despercebidos. Isso é até um estudo do Denis Agminani, tem vídeo de uma entrevista que eu fiz com ele aqui, um dos principais teóricos que estuda essa relação terapêutica, que o terapeuta tende a se julgar mais assertivo do que de fato ele é. Eles fizeram isso analisando respostas com filmagens mesmo das sessões. Então vários erros de intervenção foram identificados ali, da qual o limiar, né, um termo na análise de comportamento também, o limiar do terapeuta não passou, não foi capaz de perceber esses erros. Mas e na vida real, para além da psicoterapia e da psicologia enquanto profissão? Eu lembro muito bem quando eu recebi uma pessoa que já passava comigo, né, ele era um programador dessas empresas que fazem essas grandes lojas, e um erro dele, um botão dele, que ele apertou errado, fez com que a empresa perdesse milhões. Era uma Black Friday, se eu não me engano, eu acho que era Black Friday, mas era um grande feriado, e esse erro durou ali 3 horas que o site acabou ficando do ar, ele calculava errado algumas coisas, alguma coisa assim, coisa de programação, né? Quem trabalha com programação sabe o quanto que é delicado, cada letrinha ali pode mudar funções e que mudam outras funções, etc. Sei que foram perdidos milhões de reais ali com uma tecla errada. E aí, como é que você lida com isso dentro de uma psicoterapia? Como que você vai trabalhar e vai ver isso ali no tempo real? E dizer que todo mundo erra, faz parte, errar faz parte. Eu tenho até aquele meme assim que eu acho interessante, errar é humano, né? E aí o errar tá com H e o humano sem H. Acho também interessante. Mas na hora, é real life, como eu sempre digo, né? É ao vivo ali, você sabe daquilo. Eu lembro de um engenheiro muito assim, amigo meu, que fez um erro de programação de material e fez com que a empresa comprasse milhões de reais a mais de material que eles iriam usar. Eu lembro também quando eu trabalhava como produtor musical, isso na minha adolescência, que um conhecido nosso, ele fez um pedido, na época CDs, né? Ele fez o pedido e errou um 0. Isso gerou assim, a gente ficou anos e anos com estoques de CDs lá, porque ele errou um 0 na hora de fazer um pedido ali para a gravadora, né, que eles prensavam CDs, etc e tal. Isso sempre me faz lembrar algumas histórias. E a que eu mais lembro é de 1994, sim, eu lembro. Bem no campeonato ali, Copa do Mundo de 94, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Eu lembro que tava ali na final, em pênaltis, e o Tafarel, né, tinha feito várias defesas,
e bem ali naquele pênalti, o Roberto Baggio, um dos maiores jogadores da história da Itália, né? A Itália, na época, acho que era tricampeã, também o bicampeã do mundo. Assim, elite do futebol. Ele pega e me bate um pênalti pra fora. E o que você diz, então, né, para uma pessoa que numa final de uma Copa do Mundo bate um pênalti pra fora? Então, erros acontecem e não é todo mundo que dá para ganhar. E alguns erros também me chamam a atenção e que passam despercebidos. Eu vi uma matéria uma vez de um recal que uma empresa estava fazendo de que o banco de trás, quando a pessoa... sabe quando você coloca o banco de trás para caber coisas? E para meio que ficar como se fosse um furgão? E aí, esse banco, quando você voltava, a posição que intuitivamente você colocava para voltar aquele banco era onde o negócio era clipado. E algumas pessoas estavam tendo seus dedos amputados por esse banco projetado por engenheiros automobilísticos. Então, como que numa empresa multinacional, as empresas montadoras de automóveis sempre são multinacionais, como que o engenheiro dessa gramatura consegue executar ou desenvolver um erro desse? Exemplos são muitos, mas o que passa despercebido e o que pode ser trabalhado ali é que, para a terapia cognitivo-comportamental, sejam os erros ou os acertos, são possibilidades de análise de pensamento. São riquíssimas informações para nós. Por quê? Às vezes você erra e não percebe. Aquela história do salmista, que tem lá aquele salmo, veio agora na cabeça, que é: não há quem possa discernir as próprias falhas, absolve-me, Senhor, das que me são ocultas. Tá lá o salmista, né, escrevendo a poesia, pedindo perdão, né, lá para Deus, de erros que ele não percebeu, né? Absolve-me, Senhor, das falhas que me são ocultas. E que quando você cognitivamente consegue perceber esse erro, é um grande acerto, entende? Senão a gente passa ali aquele efeito, o efeito Dunning-Kruger. Eu estava num podcast recentemente, estava até falando, são dois estudiosos, né, Dunning e Kruger, obviamente, de que eles perceberam esse fenômeno, de que as pessoas que tinham menos conhecimento a respeito de algo, elas tendiam a ter mais segurança para falar de algo. Exemplo assim, você pega um antropólogo e pergunta para ele o que é cultura. Meu Deus, ele vai te dar várias definições, né, sobre o que é cultura, porque ele estuda antropologia. Se você perguntar, eu lembro que eu estava fazendo supervisão, né, numa faculdade e a gente estava como banca de um trabalho que tinha sido feito numa intervenção com os índios na Amazônia. E aquele líder daquela tribo, né, o pajé ali daquela tribo, tinha falado que bom que a psicologia existe, porque muitas vezes a gente não sabe o quanto a gente pode ser melhor. E na simplicidade daquele pajé, ele estava elucidando a grande expectativa da psicologia de que, uma crítica da psicologia positiva, que eu sempre comento na pós-graduação, aliás, eu sou o Sérgio, eu tenho, né, a pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, onde eu acompanho, eu treino profissionais sobre os soft skills de um terapeuta. São coisas que a gente caminha junto, eu gosto de falar que é um copiloto, né? O manche, né? O volante está na mão ali do terapeuta. Mas ter um co-terapeuta, um co-piloto, né? Alguém para pilotar junto, a gente sempre entende como algo muito positivo. E, aliás, a própria psicoterapia é isso, né? Você eleger alguém para junto analisar os seus conteúdos cognitivos. E ali aquele pajé estava falando justamente sobre algo que a gente estuda muito na pós-graduação, que é o tanto que a psicologia, nos seus primeiros 100 anos, se debruçou em transtornos mentais, em doenças mentais, no enlouquecimento, nas neuroses, nas psicoses. O quanto que nós deixamos passar durante muito tempo o próprio desenvolvimento humano da própria potencialidade de cada indivíduo. E aí, olhando para a psicologia sobre essa perspectiva, em especial da profilaxia, da saúde suplementar, da promoção de saúde, né, da psicologia, então, como potencializadora de indivíduos, é algo assim, por incrível que pareça, muito novo na psicologia. Na própria faculdade a gente estuda muito transtorno, tá? Na pós também, mas sobre essa perspectiva de que há de ser melhor. E aí estávamos ali numa simples fala, a gente percebe tudo isso. Por quê? O efeito Dunning-Kruger
a pessoa, quanto mais ignorante sobre algo, quanto menos ela conhece sobre algo, mais ela tem a possibilidade de falar aleatoriamente, né, sobre algo. Então, falar aqui do Roberto Baggio, um dos maiores, errou aquele pênalti até eu acertar, aquela história que o Brasil tem 200 milhões, pelo menos, de técnicos de futebol, né? Todo mundo é especialista. Mas e lá? E naquele momento? Como você faria? Aquele exemplo do milagre do rio Hudson, que aquele piloto teve que jogar o avião diante do rio, e aí eles fizeram várias simulações e nenhum dos pilotos conseguiram, então, mesmo prevendo, conseguiram, então, ressimular, né, refazer ali o milagre do rio Hudson, que deu uma pane depois da decolagem, e ele conseguiu, então, jogar o avião em segurança e pouquíssimos, né, tirando os efeitos financeiros, né, de jogar um avião dentro de um rio, as vidas ali foram literalmente salvas. Então, diante de um erro, como que nós vamos perceber? Primeiro, essa análise de que perceber esse erro já é uma grande evolução. E nota, esse é o duplo, triplo, carpado, que se você ficou até aqui, é o presente que a psicoterapia ela pode te dar. É perceber de que quanto maior o seu erro, presta atenção nisso, quanto maior o seu erro, e a gente percebeu isso lá naquele programador que eu caminhei junto, que eu atendi, quanto maior esse erro, maior é a cadeira onde você está. Quanto maior o seu erro, maior você é. Porque a responsabilidade que foi colocada sobre você é intensa. Sabe aquela história meio do tio Ben ali, do Homem-Aranha? Grandes poderes, grandes responsabilidades? Veja, com esse erro, esse programador se tornou um pior programador ou um melhor programador? Com esse erro, a empresa teve possibilidade de rever alguns processos, apesar do prejuízo, ou simplesmente instaurou-se uma CPI de punição, né, um evento aversivo. Quanto mais você pode errar, quanto maior as consequências, quer dizer que você evoluiu de tal maneira de que hoje é colocado sobre você responsabilidades para qual. E voltando agora sim no popular, todo mundo erra. Agora, não há quem consiga errar o tempo todo. Se você é uma pessoa que erra o tempo todo, você não conseguiu chegar ao tal ponto de errar grande, porque você ainda está em erros pequenos. É um grande presente isso, eu acho que inclusive merece o like aqui. Aproveita e se inscreve no canal, é muito importante para nós aqui e para o YouTube que você faça isso. Agora, no segundo cenário, um pouco menos promissor, existem os erros que são criados. Veja, às vezes, e ouso dizer que pelo menos 80% das vezes, os erros eles são simulados. O nosso sofrimento, em grande parte das vezes, é fruto de atividade cognitiva, de pensamento, coisas que nós pensamos que erramos. Não é raro que a gente sai de uma reunião e fala, poxa, não devia ter feito isso, ou não devia ter falado isso, não devia ter... Esse devia existe e está num espectro de decisões e de arranjos que só o momento pode proporcionar, a gente sabe disso, no nível de sensatez ou no nível de peculiaridade tão interessante que cabe à própria decisão do indivíduo, de que aquele erro, por mais que seja de sua percepção, ele ainda é algo pontual e que muitas vezes não interfere o trabalho como um todo e que, justamente por perceber determinada fala, determinada colocação, gera então a possibilidade de criar novos caminhos e possibilidades. Logo, alguns erros são de fato frutos de elementos cognitivos. E aí, isso se intensifica demais nas relações sociais. Poxa, será que eu me aproximei demais? Será que eu dou 3 beijinhos na hora que eu sou apresentado? Será que eu aperto a mão forte, aperto a mão fraco? Despeço com um beijo, ou despeço com um abraço, ou dou tchau, ou saio sem despedir? São todos erros ou acertos
que estão dentro de uma margem tão relativa que a somatória de todos os comportamentos vai ser mais interessante do que a sua própria ruminação de pensamentos sobre erros e acertos. E aí a gente começa, isso é muito legal de fazer em terapia, que é analisar o custo-benefício de calcular esses erros. O quanto que dentro de nós e dentro da nossa expectativa humana não é de bom grado justamente termos em aberto essa possibilidade maravilhosa de errar. Eu vou falar de novo. Termos essa possibilidade maravilhosa de errar. E aí sim, numa grande parte, tirando assim efeitos irreversíveis, essa é a grande questão da humanidade, né? O quanto que nós aprendemos com os erros. Por isso que a gente estuda história, por isso que a gente sempre está se aperfeiçoando. Aliás, esse é o grande gap das IAs. Por quê? Porque uma inteligência artificial ela não performa na escassez. Se você tirar a conexão, se você tirar a energia, não existe inteligência. Enquanto que a inteligência humana, ela é fruto justamente das nossas escassezes, não sei se é assim que é o plural de escassez. A nossa falta de afeto fez com que nós manejássemos isso e nos tornássemos uma pessoa mais ou menos afetuosa. Em última análise, nós somos os frutos daquilo que nos faltou e dos erros que cometemos conosco. Logo, a possibilidade de errar, ela está tão intimamente ligada à possibilidade de melhorar do que qualquer outra coisa. É como se eu tivesse um ambiente asséptico e aí qualquer coisinha que eu colocar lá, aquilo vai ser fora do esperado. E assim, aquela coisa errada, coisa certa no lugar errado, você já sabe que é a coisa errada, né? Se eu tenho uma roupa limpa e cai sujeira, né, cai comida, por mais que aquela comida seja limpa, por isso que eu tô comendo ela é limpa, mas na minha roupa, aquela comida que é limpa, ela passa a ser sujeira. E aí eu cometi um erro de sujar a minha roupa com algo limpo. Percebe o quanto que... e da próxima vez eu vou tomar mais cuidado? Percebe o quanto que não é uma resposta fácil, não é assim só, errar é humano. Já dizia aquela música, errar é humano, depende de quem erra, nós esperamos pela vida. Agora, se você tá aí ainda se culpando por erro, ou pior, evitando situações de conflito por medo de errar, esse é um grande problema, porque a cada erro que você pode cometer ou não, ele te coloca mais próximo de novos acertos que você pode cometer ou não. Quem consegue errar grande é porque se tornou grande. Ninguém consegue. O meu sobrinho, de 20 e poucos anos, ele não consegue determinar a política, por mais que ele queira, ele não consegue determinar a política econômica de uma nação. Por quê? Porque ele ainda não é presidente. Uma pessoa que acabou de entrar como um estagiário, ele ainda não tem tanto, ele ainda não consegue errar o budget de marketing da empresa, ou ele ainda não consegue fazer parte de um conselho. Por quê? Ele ainda não errou o suficiente ou teve oportunidades de errar o suficiente para sentar na cadeira do conselho, para sentar na cadeira do presidente, para sentar na cadeira do terapeuta. Então, se você vai passar por psicoterapia, saiba que ali tem um profissional que estudou pelo menos 5 anos, muitos erros e acertos do ser humano, e ele está ali disposto a te ajudar. E se você é esse profissional, você caminha aí na psicologia, você sente falta assim de ter alguém. A psicologia clínica, ela não pode ser solitária, tá, gente? Por isso que nós temos a nossa pós-graduação, onde a gente caminha junto, dá as mãos, erra junto, acerta junto e sempre aprende com os erros. Porque se você não está errando, é provável que você não está percebendo os seus erros. E se você ainda não chegou aonde você quer, provavelmente, com perdão da palavra, talvez você não seja tão bom quanto você pensa ser. Duras palavras, mas necessárias. Um grande abraço. Se você busca por terapia, psicologia, eu tenho meus alunos da pós-graduação, pessoas que eu formo, pessoas que eu caminho junto, que eu confio, que eu indico.
E se você também tem problemas mais específicos, né, tá trabalhando com grandes erros aí, eu também posso te ajudar. Eu ainda faço alguns atendimentos. Não consigo atender todo mundo, né? Esse canal passou agora de 3 mil inscritos, não consigo atender todo mundo, mas terei o maior prazer ali de te ajudar de alguma maneira, ou encaminhando alguém que eu confio, ou cuidando de você pessoalmente. Entre em contato conosco, tem os links aqui na descrição. Um grande abraço, a gente se vê, até já!